Olá, dando continuidade, vamos falar da Escola das Relações Humanas. Primeiro, nós falamos sobre a teoria clássica da administração, também chamada de administração científica, e hoje entramos na Escola das Relações Humanas, que foi o capítulo que foi lido na semana passada, e sobre o qual vamos falar hoje. Na próxima semana vamos falar sobre liderança e motivação. Mas, por hoje, vamos ficar aqui na teoria das relações humanas, que é um avanço em relação à teoria clássica da administração. Então vamos lá. Primeiro, a escola das relações humanas, uma das principais características, né, de mudança em relação à teoria clássica, é que ela traz para dentro da administração áreas do conhecimento que não eram consideradas importantes. No começo, como a gente comentou lá no início, né, bem no princípio da administração científica, ou da administração sendo tratada como ciência, isso aconteceu dentro da fábrica. E dentro da fábrica era muito natural que você encontrasse pessoas ligadas à engenharia, à parte técnica da produção, e não pessoas ligadas a relações sociais, à psicologia, ao ser humano. Isso você encontrava nos hospitais, né, nos outros lugares, não na fábrica. Então, nas escolas e tal. Mas como a teoria da administração surgiu nas fábricas, tinha pouca influência das áreas de ciências sociais, das ciências de saúde, e isso foi prejudicial naquele momento inicial. Nós até falamos um pouco sobre as críticas à escola clássica de administração, e uma das críticas era o foco excessivo na produtividade, na eficiência. Lógico que todo mundo busca produtividade e eficiência, mas não pode deixar de lado outros fatores que são tão importantes quanto, e que começaram a ser percebidos e tratados, então, na escola das relações humanas, que foi um passo adiante, uma evolução em comparação ao que aconteceu na escola clássica. Então, tem um experimento muito importante que aconteceu em Hawthorne. Hawthorne é um morro lá em Chicago, onde tinha um distrito industrial, e esse experimento aconteceu especificamente em uma fábrica, onde foram feitos vários testes sobre aumento de produtividade e o que fazia com que as pessoas, motivavam as pessoas para que elas produzissem mais. Lembrando que na escola clássica a ideia era que as pessoas iriam produzir mais se você pagasse mais. Mas existia um fator importante nesse modelo, nessa ideia, que era a fadiga. Chega um momento que existe um limite, a pessoa não consegue ir além daquele limite, e mesmo que você pague mais, ela não vai conseguir exceder aquele limite. Tanto o limite físico da fadiga, quanto a própria fadiga da motivação por dinheiro, porque chega uma hora que você acha que não compensa mais trabalhar tanto pela quantidade de dinheiro que você vai ganhar. Então, isso foram feitas várias análises, né? Por que as pessoas tinham uma curva de aumento de produtividade inicial, depois chegavam a um determinado patamar e essa curva havia uma queda, né, na produtividade e na eficiência. E aí se tentou descobrir o porquê, quais eram as origens daquilo tudo, né, daquela queda, daqueles movimentos e fenômenos. E aí o que se pensou bom, deve ter outros elementos envolvidos, e aí esse estudo ficou bastante famoso, foi um experimento de muitos anos, passou por mais de 10 anos, se não me engano 20 anos, o experimento de Hawthorne. Ele teve várias etapas, várias fases, né? E foram feitos vários testes com grupos de operários dentro da fábrica para medir o que fazia com que esses operários trabalhassem mais ou menos, produzissem mais ou menos, e isso trouxe resultados que até hoje são analisados, e muitas vezes até hoje ainda se faz descobertas novas sobre aquele estudo de Hawthorne que foi feito lá nos anos 20, anos 30 do século passado, ou seja, 100 anos atrás, e até hoje algumas coisas que aconteceram lá ficaram sem explicação, e só muito tempo depois, 30, 40, 50 anos depois do experimento, é que se chegou à conclusão de por que as coisas aconteciam daquele jeito, com o desenvolvimento das ciências mesmo. As pessoas começaram a entender melhor as relações entre as pessoas e o trabalho, entre as pessoas e a liderança, a chefia, os grupos. Então, a produtividade ela poderia ser afetada por movimentos dispendiosos e ineficientes. Para isso existia toda a teoria
da administração científica, do Taylorismo, né, de aumentar a eficiência da execução do trabalho. A fadiga era um fator que foi considerado, porque o que acontecia é que você levava um operário até a fadiga e depois tinha que trocar esse operário por outro, porque aquele ali ele estressava no limite físico dele. E aí se considerou também a deficiência do ambiente físico. Se pensou que talvez um fator que pudesse influenciar nas condições, no resultado do trabalho, seriam as condições de trabalho, ou seja, o local, a iluminação, a ventilação, se isso poderia ou não afetar. E aí foram feitos vários testes durante esse período, né, o período do experimento de Hawthorne. Como eu disse, começou lá em 1923, a primeira fase, um teste sobre iluminação na fábrica, e se descobriu que realmente influenciava. As pessoas trabalhando num ambiente mais adequado, iluminado, ventilado, elas tinham uma produtividade maior do que outras. Em 1927 houve uma segunda fase, onde se colocou também iluminação, interação entre operários, né, com o pesquisador, e aí se percebeu também que as pessoas... e aí isso, como eu disse, essas descobertas foram feitas aos poucos, e até muito tempo depois ainda se fez descobertas sobre esses experimentos, porque era interessante, porque alguns testes que eram feitos, eles achavam que ia ter um resultado e no final das contas tinham outro. Então, por exemplo, grupos separados de operários dentro de uma fábrica, alguns foram colocados em condições melhores, iluminação, ventilação e tal, e eles melhoraram a produtividade, enquanto que o outro grupo que não mexeram nada, eles não mudou a produtividade, né? Tinha um grupo que ninguém melhorou nada e eles ficaram do mesmo jeito. Um outro grupo mexeram e começou a acompanhar aquele grupo e eles aumentaram a produtividade. Depois se descobriu também que se você acompanhar o trabalho desses operários, só o fato de ter um pesquisador observando o trabalho, conversando e perguntando para eles, muitas vezes a produtividade aumentava sem que você mexesse nos elementos do ambiente, como iluminação, ventilação. Então, existiam vários fatores e alguns deles estavam ligados a essa questão da interação, e não era só uma questão individual, mas uma questão muito mais do grupo. E isso fez com que, na Escola das Relações Humanas, que é exatamente o nome, se começasse a dar mais importância para as questões relacionadas não só ao indivíduo, mas ao grupo ao qual ele pertence, o grupo do qual ele trabalha, e aí se chegou a vários resultados. É interessante a história do experimento de Hawthorne, mas é muito longa, tem muitos dados, muitas fases, então nós não vamos entrar no detalhe aqui. Mas equipes pequenas, com pouca interação com os pesquisadores, elas tiveram a queda na produtividade. Por quê? Porque eles não sentiam que estavam sendo acompanhados. Então, parte da motivação para aumentar a produtividade, ela está relacionada com a atenção que é dada para quem trabalha. A atenção que é dada pelos chefes, pelas equipes, né? Nesse caso, eram pesquisadores de fora da empresa que foram contratados para acompanhar e fazer essa pesquisa. E eram pesquisadores que normalmente não tinham o hábito de estar em fábricas, porque se começou a trazer psicólogos para dentro da fábrica, sociólogos, né, coisa que não era comum, e essa interação ela trouxe um resultado também, resultado também na produtividade das pessoas, porque elas começaram a interagir com esses especialistas e se sentiram importantes. E aí se começou a trabalhar sobre isso, né? A importância que a pessoa tem e dá ao seu trabalho. Essa importância ela aumenta conforme ela é reconhecida externamente. Então, a produtividade dos trabalhadores era determinada por padrões e comportamento informais estabelecidos pelo grupo de trabalho. Então, a forma como ele interagia com o grupo, se ele sentia bem dentro daquele grupo, isso fazia diferença no resultado do trabalho. E o comportamento informal, que não era aquilo que era dado por regras, ou seja, não adianta você criar só regras para aumentar a produtividade, existia um fator que era informal, que surgia do próprio grupo e isso influenciava no resultado e na produtividade dos trabalhadores. Os padrões e as normas informais dos grupos de trabalhadores, eles são influenciados por elementos que eles trazem de sua cultura e hábitos próprios, que refletem características de sua socialização. Então era muito difícil você estabelecer um padrão cultural, um padrão informal, porque exatamente isso não é dado por uma regra, por um manual que a empresa
ou que a fábrica colocava para que os operários tivessem aqueles hábitos ou aquela cultura, porque aquilo ele trazia de casa, né? Ele trazia e aquilo era gerado dentro do próprio grupo no qual ele trabalhava, sobre o qual também a empresa não tem 100% de controle. E quando existe um conflito entre as regras de trabalho e os padrões informais estabelecidos pelo grupo, a tendência deste era diminuir a produtividade. Ou seja, se o grupo tem o hábito de fazer alguma coisa e a empresa cria uma regra contrariando esse hábito, e você vai diminuir a produtividade, gerar resistência, gerar insatisfação, o que reflete também no resultado da produção. Então, isso só foi percebido. Por quê? Porque na escola clássica, durante o Fordismo, o Taylorismo, as empresas eram, de certa forma, muito diferentes. Existia uma hierarquia muito rígida, existiam policiais dentro das fábricas, que eram funcionários da fábrica, que ficavam vigiando, policiais armados, com cacetetes, e que ficavam vigiando os operários. Então eles tinham pouquíssima possibilidade de questionar, de interagir fora das regras do padrão, quando se percebeu que isso, lógico, não é que se percebeu, houve muita resistência, muita briga, houve briga física mesmo, houve mortes dentro das fábricas, era comum ter mortes e conflitos entre essa polícia operária contra os operários da empresa. Isso foi desaparecendo aos poucos quando se percebeu que isso também, esse clima, né, esse clima de medo, de terror, né, sobre os operários, isso não contribuía para os bons resultados da empresa, e também, logicamente, porque isso era extremamente criticado, né, pela sociedade, por quem era de fora da empresa, de fora da fábrica, e isso acabou sendo transformado, né, modificado com o tempo. Não foi rápido, mas com o tempo. E a Escola das Relações Humanas, ela reflete, de certa forma, essa preocupação com o sujeito, né, com o cidadão, não só com o operário como uma ferramenta de trabalho dentro da empresa, como instrumento, né, de produção, mas começa a aplicar, colocar os olhos da psicologia sobre os operários. Então, em nossos dias, é consenso que a personalidade humana constitui o resultado da interação de traços hereditários, aqueles que você herda dos seus pais, junto com aqueles que você adquire culturalmente, primeiro no grupo familiar, depois no grupo escolar, depois no grupo do vizinhança, da igreja que você frequenta, do futebol que você joga, você vai acrescentando esses traços culturais, e aí o último que você adquire, normalmente, porque já é na idade adulta, são os traços culturais que vêm da empresa onde você trabalha. Tanto que muitas vezes esses traços culturais mudam quando você muda de emprego, quando você muda de ambiente. Quando você trabalha em um determinado lugar, você tem uma cultura própria do local, você, algumas vezes você contribui para mudar essa cultura, mas na maioria das vezes você adota aquela cultura, e muitas vezes quando você vai para outro lugar, você tem que se adaptar ou adotar aquela nova cultura de outro lugar. E isso tem a ver com um monte de coisa, tem a ver com a cidade onde você mora, a escola onde você estuda e com a empresa onde você trabalha. E isso, logicamente, hoje em dia a gente sabe, né, que isso é assim. Naquele momento, há 100 anos atrás, isso estava sendo descoberto ainda, né, estavam sendo estudados isso ainda. Nós temos ainda dois níveis de personalidade, que é a personalidade central formada durante o processo de socialização do indivíduo, quando você convive com a família, pai, mãe, irmãos, né? Essa é a personalidade central. Essa é muito difícil de mudar, porque ela surge no momento que você está formando, aprendendo a falar, aprendendo a andar, comer, você também está aprendendo a lidar com as frustrações, com as várias questões do comportamento humano. E a personalidade periférica é formada pelo contato, pela participação do indivíduo no grupo primário. Então, esse grupo que ele vai formando ao redor dele, os vizinhos, os parentes mais distantes, depois, né, a escola. Isso é uma personalidade periférica, e a gente é formado por essas duas personalidades. Por que isso é importante dentro da área de administração, a gente falar sobre isso? Porque é possível e é muito comum as pessoas mudarem essa personalidade periférica de acordo com o ambiente onde elas estão, de acordo com o contexto. Já a personalidade central é muito mais difícil. Essa que a gente traz, hereditária ou da formação básica da família, é muito mais difícil de você fazer essa mudança. E em grande parte dos casos, hoje em dia principalmente, existe estudo sobre cultura organizacional que tentam criar uma cultura mais favorável dentro da empresa, e para isso as pessoas têm que adotar essa cultura. E aí como é que você faz isso? Através de toques nessa personalidade periférica da pessoa, com as mudanças de hábitos, do jeito de falar, do vocabulário. Isso é bastante comum em vários tipos de empresa, principalmente as empresas
que tem uma preocupação com essa cultura, né, de fortalecer essa cultura, a gente percebe que isso é muito forte, muito presente. Bom, existem vários estudos importantes dentro da área de administração e que vêm desse momento também da Escola das Relações Humanas, porque grande parte do trabalho ele também vai gerar conflitos, né? Dentro da organização, dentro da empresa, você tem conflitos de interesse que são naturais. Os conflitos, por exemplo, entre chefe e subordinado. Um quer alguma coisa, o outro não quer exatamente a mesma coisa, né? Eu posso querer, todo mundo quer que no final saia tudo bem, mas eu não quero trabalhar mais do que o meu colega e para ganhar o mesmo. Eu não quero que o meu chefe trabalhe menos do que eu também. Eu acho que ele devia trabalhar mais do que eu, porque ele ganha mais do que eu. O meu chefe quer que eu faça coisas além do que está combinado e eu não quero fazer porque o combinado é justo. Então, tem vários tipos de conflitos dentro das organizações, entre colegas, ciúmes, problemas principalmente ciúmes, né, trata melhor ele do que eu, ele tem mais facilidade do que eu. Isso aí é sempre um gerador de conflito dentro das empresas. E existem aqueles conflitos clássicos, que são as pessoas querendo ganhar mais, né? Pessoas que trabalham e acham que o seu trabalho deveria ser melhor remunerado ou que elas deveriam ser mais reconhecidas, que é algo muito a ver com a Escola de Relações Humanas. Reconhecer o trabalho das pessoas às vezes é mais importante do que reconhecer de maneira natural e não financeira, monetária, né? O reconhecimento às vezes é mais importante do que a remuneração variável, né, em relação à produtividade. Então tem vários especialistas dentro daquele momento da Escola das Relações Humanas que foram estudar esses conflitos, né, os conflitos entre empregados e patrões, ou entre empregados e empregados, grupos distintos, grupos que puxam para lados diferentes dentro da empresa. Tem empresas que você tem guerras de departamentos, um departamento que tenta sabotar o outro, acontece isso, né? Então, segundo Mary Parker Follett, existem 3 métodos de solução do conflito industrial e das divergências entre grupos de trabalhadores e gerentes. E o método da força, que era usado muito lá na Escola Clássica de Administração, como eu disse, até pela polícia operária, né, que andava armada dentro das fábricas. O método da barganha, que é aquele, bom, eu te dou isso para você me dar aquilo, né, eu cedo tanto para você dar tanto. E o método da integração, obviamente a melhor solução é a integração e o consenso, que é quando você discute até chegar a um denominador comum, a algo que seja satisfatório, né, para todos, né, e sem que você tenha que barganhar, sem que você tenha que fazer uma briga, né? Eu te dou tanto, você me dá tanto, eu te dou tanto, você me dá tanto, porque chega uma hora que você não tem mais o que barganhar. Então a integração é todo mundo concordar ou consensuar sobre uma solução de um problema para que a gente tenha harmonia e que as coisas funcionem. Então tem vários estudos sobre a resolução de conflitos. E aí quando a Mary Parker Follett fala do conflito industrial, nós estamos falando que esse conflito é geral, né? Naquela época se estudava a indústria, mas esse conflito ele acontece em qualquer tipo de organização, qualquer tipo de empresa, né? Empresa pública, privada, grande, pequena, de serviços, de comércio, de indústria, de agrícola. Você vai encontrar onde tem pessoas tem conflito, né? Onde tem pessoas tem problemas de relacionamentos, problemas de conflito de interesse. Então lidar com os conflitos é uma atividade importante dentro da área de administração, porque você vai sempre encontrar ideias conflitantes com pessoas conflitantes também. Stuart Chase afirma que os trabalhadores eles sentiram-se importantes lá no estudo de Hawthorne, no experimento de Hawthorne, quando sua cooperação foi solicitada. A sua atitude global mudou, percebendo-se responsáveis por uma missão. Acrescenta que uma indústria exerce 2 funções básicas. A primeira é econômica, que é relativa à produção de bens e serviços, e a segunda é social, corresponde à criação e à distribuição de satisfação às pessoas envolvidas na sua operação. E isso mudou, essa percepção mudou a partir do experimento de Hawthorne, quando se começou a perceber que tudo bem, a indústria é importante, ela tem que produzir bens, ela tem que gerar a roda da economia, né, como se diz, mas ela também tem uma função básica, uma função importante, que é a função social. As pessoas elas se sentem importantes quando elas são reconhecidas, quando elas têm um cargo, né, existe uma relação social entre as pessoas, onde elas se sentem importantes quando elas são reconhecidas, são promovidas, né? As pessoas fazem festa quando recebem uma promoção dentro da empresa, às vezes uma promoção que nem vai trazer muito benefício monetário, ela não vai ganhar muito mais do que ela ganhava,
mas o trabalho dela foi reconhecido, então isso nós tendemos a comemorar essas conquistas, né? E essas conquistas são importantes socialmente, quando você coloca um cargo maior no seu cartão de visitas, quando você muda para uma sala maior dentro da empresa, ou coloca uma mesa maior, né, em algum lugar, ou sobe de andar, né? Normalmente as empresas tendem a seguir essa hierarquia. Quando existe um prédio vertical na empresa, é bastante comum a hierarquia do organograma ser seguida no prédio também, né? A presidência fica lá na cobertura, depois vem os diretores, depois os gerentes, até a peãozada que fica no térreo lá. Então, esse experimento de Hawthorne ele ajudou a compreender essa função social da empresa e a função do grupo. O Elton Mayo foi um dos principais pesquisadores desse momento. Ele deslocou o foco de interesse da administração da organização formal para os grupos informais e suas inter-relações, bem como dos incentivos monetários para os psicossociais. O incentivo monetário é aquele, pago mais, você trabalha mais, né? O psicossocial eu te dou um reconhecimento, né? Esse reconhecimento a gente costuma dizer, dou um tapinha nas costas, um elogio público, quando eu chego para alguém e falo, muito bem, você fez um excelente trabalho, você contribuiu para o grupo, né? Isso é um incentivo psicossocial que ele tende, no longo prazo, ter mais resultado e mais relação de fidelidade entre as pessoas e o grupo, do que você simplesmente colocar mais dinheiro na mão dela, até isso, porque isso gera um momento que você não pode mais pagar mais, né? Chega um limite de remuneração variável, e chega o limite da fadiga da produção da pessoa também. Então, Mayo era um psicólogo também, trabalhou junto com os engenheiros, né, dentro das empresas, das indústrias, para estudar essas questões psicossociais. E aí vem então um outro conceito que a gente falou do Homo economicus, e agora estamos falando do Homo socialis. Por quê? Porque a gente não adianta estudar o homem como um indivíduo isolado, né? O homem ele faz parte dentro da organização de um grupo, e o grupo faz diferença no trabalho do homem e no resultado desse homem, no resultado, por consequência, no resultado da empresa. Então o homem ele é apresentado como um ser cujo comportamento não pode ser reduzido a esquemas simples e mecanicistas, que era a ideia anterior, né, da teoria clássica. O homem é, a um só tempo, condicionado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica, então ele tem as necessidades, e aí a gente vai falar ainda sobre a pirâmide lá de Maslow. Você tem esses elementos todos participando da motivação do homem. Você tem as questões sociais, o sistema social, o reconhecimento, mas você também tem as necessidades básicas. Não adianta nada você dar o reconhecimento através do tapinha nas costas, do elogio, da promoção da pessoa, de ter um cartão de visita com um cargo bonito, se ela não ganhar o suficiente para ela colocar comida na mesa, para ela pagar um aluguel, para ela poder se transportar até o trabalho. Então, logicamente que isso é uma escala, né? Você tem todas essas necessidades são importantes, não adianta você cuidar de uma só e esquecer das outras. E em que pese as diferenças individuais, todo homem possui necessidades de segurança, afeto, aprovação social, prestígio, autorrealização. Algumas pessoas mais, outras menos. Tem pessoas mais ambiciosas, outras menos. Tem gente mais carente do que outros, que precisa ouvir elogio todo dia, né? Tem gente que até acredita que isso está ligado ao horóscopo, ao signo, e não é assunto nosso, da ciência, da administração, mas é uma diferença pessoal que existem. As pessoas têm objetivos diferentes de vida, origens diferentes, culturas diferentes, e vão lidar diferentemente com os incentivos, com as relações trabalhistas, com as relações do grupo, né, de onde ela trabalha, onde ela convive. O Homo socialis, então, ele está aí no centro, onde ele é condicionado pelo sistema social e pela biologia, que a gente acabou de falar. Ele tem a necessidade de afiliação de grupos informais. Essa afiliação, ele gosta e ele precisa fazer parte de grupos. Esses grupos são importantes para a motivação dele. E ele tem a questão da afetividade e sociabilidade, né, que também começaram a ser pesquisadas, né, no experimento de Hawthorne. Ou seja, se a sociabilidade, se o grupo está se preocupando comigo, eu tendo a ter mais compromisso com o grupo. E ele tem um comportamento complexo. Ele não é tão simples como aquele Homo economicus que a gente falou
na teoria clássica da administração, que era a da racionalidade perfeita, ou seja, o homem é racional, ele sempre vai fazer a melhor, ele vai sempre tomar a melhor decisão, né? E isso não é verdade, porque o homem é complexo e ele é motivado por vários elementos diferentes e não apenas por um elemento simples, são muitas variáveis. E os grupos informais, eles são importantes, eles começam, porque dentro de uma organização, que uma empresa que é formal, que tem regra, que tem uma burocracia, existe uma organização informal, que tem também as suas regras não escritas, né, que são as regras informais, que tem a sua burocracia não escrita, a burocracia do você saber o seu limite, até onde você pode ir ou não, e isso interfere no resultado do trabalho dentro da organização formal. Os grupos informais, algumas empresas tentam criar esses grupos informais, ela incentiva essa criação e ela tenta controlar isso. Nem sempre é possível, porque esses grupos informais, eles surgem muitas vezes sem que a empresa saiba que aquilo está acontecendo, mas isso, a partir daí, foi percebido que era necessário entender esses grupos informais. Então o grupo informal é aquele que não está previsto no organograma oficial da empresa, ele tem um caráter espontâneo, né? Às vezes a empresa tenta incentivar essa criação, mas nem sempre ela tem sucesso. A organização informal é formada por grupos informais, ela tem aspectos afetivos, culturais e jogos de poder entre esses grupos. E algumas vezes esses grupos geram aqueles conflitos. Grupos informais entram em conflito dentro da organização e geram problemas, né, na produtividade, nos resultados da organização, sem que a organização tenha controle sobre isso, porque é informal, ela nem sabe muitas vezes que aquilo está acontecendo. Bom, considerando então, finalmente, essa aula, encerrando nessa aula de hoje, o trabalho é uma atividade grupal, não é isolada, todo homem faz parte de vários grupos ao mesmo tempo, mas o trabalho é um dos grupos mais importantes, porque é onde ele passa a maior parte do tempo da vida dele é nas relações do trabalho, né, com os colegas de empresa, do trabalho. O mundo social do adulto é primeiramente padronizado em relação à sua atividade de trabalho, né? Quando você se apresenta para alguém, né, na vida adulta, a primeira coisa que você fala é seu nome, a segunda é seu cargo e a empresa, né? Então faz parte da sua personalidade você falar, eu sou o Hélio, professor do Unifal, eu sou o João, gerente de tal empresa, eu sou a Ana, motorista de Uber. Então você tem uma relação com o seu trabalho, independente se você tem carteira assinada ou não tem carteira assinada, o seu trabalho é a sua segunda identificação depois do seu próprio nome. E isso é algo que a gente sabe, muitas vezes não se dá conta, mas a gente tem que saber disso, porque se as coisas na empresa não estiverem boas, se o ambiente não estiver bom, se o grupo não estiver adequado, não estiver alinhado, harmonizado, possivelmente a empresa vai ter problemas, e aí, lógico, todo administrador, todo gestor, ele tem que compreender isso para criar um ambiente que seja favorável, harmônico, para que o grupo consiga se entender, né, e esse grupo vai ter resultados melhores, o que vai ser bom para todos, para o próprio grupo, para o indivíduo e para a organização, no final das contas. Então existe uma necessidade de reconhecimento e segurança, e o senso de pertencer a algo são mais importantes na determinação do moral do trabalhador e da produtividade que as condições físicas sobre as quais ele trabalha. Trabalhar para uma empresa conhecida e famosa, por exemplo, é uma grande satisfação para muita gente, que fala com grande orgulho, né? Eu trabalho na empresa X, eu trabalhei na empresa X, né? ou eu tenho essa relação com essa organização, porque aquele grupo ele é um sinônimo de alguma coisa, ela significa alguma coisa, ou para a cidade, ou para o grupo social, e isso sempre tem que ser levado em conta, porque as pessoas dão muita importância para isso, né? O pertencer a um grupo. E não só o grupo formal, como eu disse, trabalhar para uma empresa, mas os grupos informais também, né? Aqueles grupos que, de alguma forma, eles geram algum tipo de ciúmes entre porque ele faz parte do grupo tal, ele é amigo do chefe, né? Tem o grupo dos amigos do chefe, tem o grupo que é esquecido pelo chefe, tem o grupo do futebol de sexta-feira e tem o grupo que não entra na turminha do futebol. Isso é um grupo informal, a empresa não controla isso, né? Tem o grupo de oração, né? O grupo da música, do violão, da viola, e você vai ter pessoas que participam de vários grupos ao mesmo tempo, mas esses grupos eles são formados de maneira informal e eles, muitas vezes, dentro desses grupos surgem novas regras, surgem novos hábitos, e as organizações têm que observar isso que está acontecendo, né, e entender essas relações sociais que acontecem nesses grupos. Uma reclamação, muitas vezes, né, o gestor também ele vai ouvir várias reclamações
de empregados, de colegas, né, de superiores. Uma reclamação não é necessariamente o enunciado objetivo de um fato, comumente é o sintoma de um distúrbio relacionado com o status do indivíduo. Então não quer dizer que uma pessoa reclamou que há um problema, né? Você tem que ouvir sempre várias fontes, né, e tentar entender por que aquela pessoa veio com aquela reclamação, com aquela informação negativa. O trabalhador é uma pessoa cujas atitudes e eficiências são condicionadas pelas demandas sociais, tanto dentro como fora da fábrica. Às vezes o problema está fora da empresa, e a reclamação surge de alguma coisa na empresa, mas não é objetivamente algo do trabalho dele, é algo que ele trouxe de fora. Os grupos informais dentro da fábrica exercem grande controle sobre os hábitos do trabalho e as atitudes do trabalhador. Então, como eu disse, esses grupos eles muitas vezes criam laços mais fortes do que os laços criados dentro do grupo formal. O grupo formal seria assim, eu trabalho no departamento tal, então todo mundo aqui faz parte de um grupo que é esse departamento. Sim, mas às vezes eu tenho uma ligação afetiva mais forte com pessoas de outro departamento. Por quê? Porque eu sou formado em contabilidade, mas trabalho aqui na linha de produção. Mas lá no departamento de contabilidade é onde estão meus reais amigos, né? Lá é o meu grupo informal, o pessoal dos contadores. Só que nesse momento eu estou trabalhando na linha de montagem aqui dentro da fábrica. Então, essa relação, muitas vezes, de estar na linha, a pessoa que não se sente parte daquele grupo onde ela está trabalhando, mas ela sente parte de um outro grupo dentro da organização. Isso os psicólogos, o pessoal de recursos humanos, tem que identificar e trabalhar com isso, porque isso pode gerar, grande parte dos conflitos pode ser gerada por isso, conflitos entre as pessoas, conflitos de interesse, e lógico, até a própria saúde mental das pessoas que trabalhando em algo que elas não querem, não gostam, não se sentem parte daquilo. Levar em consideração isso é importante para qualquer departamento de recursos humanos, e isso foi uma preocupação que surgiu dentro da Escola de Relações Humanas lá 100 anos atrás, mas que até hoje ainda é um problema para os gestores de recursos humanos. A colaboração grupal não ocorre por acidente, né? Ao contrário, ela deve ser planejada e desenvolvida. Como eu disse, algumas empresas tentam criar esses grupos informais, incentivar esses grupos informais. Algumas vezes têm sucesso, outras não. Se tal colaboração for alcançada, as relações do trabalho podem chegar a uma coesão que resista aos efeitos do desmembramento de uma sociedade em adaptação. E aí, ou seja, a pessoa se sente protegida dentro do trabalho, porque ela se sente fazendo parte de um grupo, e aí aquilo é uma segurança para ela, então ela vai, logicamente, vai se sentir mais integrada, vai trabalhar com menos conflito e provavelmente a organização terá melhores resultados. Essa foi a Escola de Relações Humanas. Espero que tenham compreendido, que tenham lido o capítulo. Semana que vem falaremos sobre liderança e motivação. Semana que vem. E outras instruções estão lá no Moodle. Tá joia? Até mais.